E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa exploração. Sabe aquele sentimento que a gente raramente quer admitir que tem, mas que vira e mexe aparece? A inveja. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Devocional 34 daquela série incrível 40 Dias com Divertidamente. A nossa ideia aqui é basicamente desmontar a inveja, entender como ela age de um jeito super sutil, quase invisível, e descobrir como a gratidão é literalmente o antídoto perfeito para ela. Então vamos lá, bora começar. Para dar o pontapé inicial na nossa conversa, a gente tem um conselho milenar lá do livro de Provérbios que é tipo cirúrgico. Ele diz assim: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. E o que é genial aqui é que logo de cara isso já coloca na mesa o nosso maior conflito diário. De um lado, aquela tentação de ficar alimentando uma invejinha ali no silêncio do coração, só olhando a grama do vizinho, sabe? Do outro, o convite para viver de um jeito totalmente diferente, com foco no Criador. E não é só uma regrinha de comportamento, não. É sobre onde a gente decide colocar a nossa atenção todo santo dia. E falando em silêncio, a verdade é que a inveja quase nunca chega tocando bumbo ou gritando, né? Na verdade, ela cresce silenciosamente. É até bom a gente dar uma pausa aqui e refletir sobre isso. O perigo real da inveja é que ela entra de fininho. Tipo, começa com uma comparação super boba. Sabe quando a gente tá ali só rolando o feed do celular? Ou quando alguém comenta sobre o sucesso de um conhecido? Pois é. E aí, gota a gota, esse negocinho vai crescendo no escuro. Quando a gente vê, já roubou a nossa paz e a gente nem se tocou que deixou a porta aberta. Mas, na prática, como é que esse desconforto dá as caras no nosso dia a dia? Bom, a gente precisa ficar de olho em umas atitudes bem sutis. Número 1, aquela frustração silenciosa quando alguém se dá bem. É um peso meio esquisito, uma sensação chata de que a gente está ficando para trás. Número 2, quando fica difícil, mais difícil mesmo, celebrar a vitória do outro de coração. O sorriso até sai, mas por dentro, a coisa não flui. E a terceira, que talvez seja a mais perigosa de todas. Aqueles pensamentos rápidos, como um flash, de que Deus está sendo injusto. De que Ele está lá abençoando todo mundo e esquecendo da gente. Ou seja, a inveja muitas vezes veste essas roupinhas do cotidiano disfarçada de um simples desabafo mental. E aí a gente cai numa armadilha tremenda. Presta atenção nisso. Quando a nossa mente fica vidrada naquilo que as outras pessoas têm, o preço que a gente paga é altíssimo. A gente simplesmente perde de vista as coisas boas que a gente já recebeu. No começo parece inofensivo, claro. Tô só admirando a viagem do fulano. Mas a matemática não perdoa. Se a gente passa o tempo todo aplaudindo o palco das outras pessoas, a gente esquece de olhar para os nossos próprios bastidores. E tem tanta coisa incrível lá. Nosso cérebro foca tanto no que está faltando que literalmente apaga a abundância que já está bem ali na nossa frente. O resultado direto dessa cegueira toda, uma distorção total da realidade. Simples assim. A inveja convence a gente a acreditar numa baita ilusão, a de que a vida dos outros é um sucesso absoluto, sem falhas. É meio maluco pensar nisso, mas o nosso material base lembra uma coisa essencial. Nem tudo que reluz é ouro, pessoal. Aquela vida que parece a coisa mais perfeita do mundo para quem está de fora, muitas e muitas vezes esconde lutas absurdas, inseguranças gigantescas, frustrações que ninguém nunca aposta. A inveja faz a gente comparar nossa bagunça interna com a edição perfeitamente filtrada da vida do outro. Injusto, não é? E totalmente real. Mas calma, que tem jeito! Existe um antídoto maravilhoso para essa distorção, que é o chamado temor do Senhor. E aqui a gente precisa fazer um parênteses importantíssimo. Temor do Senhor não é pavor, tá? Não é um medo paralisante de um Deus que está com um raio na mão pronto para castigar. Não é isso. A gente está falando de um respeito profundo, de reverência. É confiar de olhos fechados na soberania de Deus. É aquele suspiro de alívio, sabe? O descanso libertador de saber que tem um Criador que segura as pontas de todas as coisas. Quando a ficha cai e a gente entende isso, aquele peso insano de ter que competir com o resto do mundo simplesmente evapora dos nossos ombros. E essa sensação de liberdade mental traz uma constatação incrível para a nossa vida. Cada um de nós tem um caminho extremamente específico. O nosso contentamento real só floresce de verdade quando a gente entende que não precisa imitar ou cobiçar a vida de absolutamente ninguém. Deus projetou um chamado único e um tempo exato para cada história. Não tem essa de estar atrasado quando a gente confia no relógio do Criador, percebe? Quando a gente entende que a nossa jornada é feita sob medida, uau, isso muda o jogo.
A gente passa a caminhar com alegria, sem aquela vontade maluca de pular o muro para andar na pista do vizinho. Então, todo santo dia a gente acorda e tem duas escolhas, dois caminhos totalmente opostos. O primeiro é o ciclo da inveja, que, convenhamos, é exaustivo. Ele começa na comparação, desce ladeira abaixo para uma insatisfação profunda e termina roubando 100% da nossa paz. É um ralo de energia. Do outro lado, a gente tem o caminho da reverência. Esse é construído com tijolinhos de gratidão, alicerçado na confiança e resulta no quê? Numa alegria genuína na nossa própria caminhada. E a melhor parte disso tudo: ninguém aqui é refém das próprias emoções. A gente pode, hoje mesmo, puxar o freio de mão e mudar ativamente do ciclo da comparação para o caminho seguro do cuidado de Deus. Aliás, puxando um gancho fantástico para o filme Divertidamente 2, é muito fácil lembrar daquela bagunça no painel de controle quando as emoções entram em choque, né? É exatamente isso que a inveja faz com a gente. Ela causa uma desarmonia interna brutal, como se fosse um alarme apitando o tempo todo dizendo que está faltando alguma coisa, que algo está muito errado. Mas, tem como resetar esse sistema. Como? Descansando no plano único de Deus e naquele amor gigante demonstrado lá na cruz. É tipo o melhor antivírus que existe. Quando a gente tem essa certeza cravada no peito, as emoções se acalmam, o painel de controle volta a funcionar bonitinho e a paz volta para casa. Com todas essas cartas na mesa, a gente chega num momento que é quase inevitável. Chegou a hora de olhar para o espelho e se perguntar: como é que a gente tem lidado com isso? É um convite super prático para fazer aquela checagem honesta do coração. Onde é que nosso foco está parando a maior parte do tempo? Será que a energia do dia a dia está indo toda embora só contando as moedinhas daquilo que falta? Ou será que estamos gastando nosso tempo admirando os presentes e a graça absurda que a gente já tem nas mãos? Fica aqui uma reflexão que não precisa de resposta rápida, mas sim de uma pausa sincera e de verdade. Mas a gente não vai ficar só na filosofia, não. Vamos para a prática. Tem um desafio diário aqui, com 3 passinhos bem simples para arrancar essa inveja pela raiz. Passo 1. Virar guardião da própria mente, prestando atenção e filtrando o que entra de pensamento e sentimento. Passo 2. Transformar a comparação em oração. Tem área fraca? Leva isso para uma conversa honesta com Deus, traz para a luz. E o passo 3, que é a verdadeira virada de chave. Anotar todo dia 3 coisas pelas quais existe uma gratidão verdadeira. Pessoal, gratidão intencional reconfigura o cérebro. Muda a lente por onde a gente enxerga a vida de forma instantânea. E para fechar essa nossa exploração com chave de ouro, a gente deixa aqui não só uma frase, mas uma declaração de vida mesmo. Senhor, minha satisfação está em Ti. Isso não é só bonito de ler, é um ajuste de rota poderoso. A ideia reconfortante que fica com a gente hoje é que quando a nossa maior satisfação vem de Deus, e não do que a gente tem ou de um status qualquer, a gente ganha asas. A gente ganha a liberdade surreal de bater palmas para o sucesso do outro, sem perder absolutamente nada da nossa própria alegria. Já parou para pensar como seria o nosso nível de paz se a partir de hoje essa fosse a primeira verdade ecoando na cabeça toda manhã? Fica aí a semente para pensar. Pessoal, muitíssimo obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente e até a próxima.